Transforme a dor em silêncio e converta em poder. Não é preciso muito para que a vida vire de cabeça para baixo. Às vezes, é uma notícia que chega sem aviso, um fracasso que pesa mais do que deveria, uma decepção que corta como lâmina. E nesses instantes em que o chão desaparece sob os pés, todo mundo espera que você grite, que você desabe, que você perca o controle. Só que existe um outro caminho. Um caminho que quase ninguém enxerga, porque ele não aparece na superfície, não faz barulho, não chama a atenção. É o caminho da dor silenciosa, o momento exato em que você percebe que gritar é fácil, mas permanecer firme por dentro é o verdadeiro ponto de virada. Imagine isso como se fosse a respiração que antecede um golpe decisivo. Antes do punho de Muhammad Ali tocar o adversário, há um instante de absoluto silêncio interno. Antes do pincel de Frida tocar a tela, existe um segundo de imobilidade em que ela mergulha dentro do próprio sofrimento. Antes de Ayrton Senna enfrentar uma curva a 300 km por hora, há um momento em que tudo desaparece e só a consciência permanece firme, disciplinada, inabalável. Esse instante silencioso é o que separa o caos da clareza. É nele que nasce a força que muda destinos. Você já percebeu que a dor nunca chega sussurrando? Ela invade, toma espaço, exige resposta. E quando você tenta enfrentá-la com impulsos, com reações descontroladas, com barulho emocional, ela vence. Porque a dor conhece o terreno do desespero melhor do que você. Mas quando você a recebe em silêncio, quando você recua para dentro de si mesmo e a observa com honestidade, ela perde a agressividade e revela aquilo que sempre tentou esconder. A mensagem que traz. Não a mensagem que destrói, mas a que transforma. Marcos Aurelius entendia isso enquanto governava um império inteiro. Ele sabia que a maior batalha nunca acontecia contra inimigos externos, mas contra a própria mente. Ele aprendeu que a dor não pode ser derrotada pelo grito, mas pode ser convertida pela lucidez. Musashi também sabia disso. Em sua filosofia, o guerreiro que age sem silêncio interno é derrotado antes mesmo de erguer a espada. Frankl descobriu nos cenários mais cruéis que a humanidade já testemunhou que a dor olha diretamente para o ponto mais vulnerável de uma pessoa e testa aquilo que ela acredita ser capaz de suportar. O silêncio, para ele, não era a ausência de resposta. Era a resposta mais poderosa. O que quase ninguém entende é que existe uma diferença brutal entre calar-se por medo e silenciar para crescer. O primeiro sufoca, o segundo fortalece. E você precisa aprender a distinguir os dois se quiser sair da dor carregando força ao invés de cicatrizes abertas. A maioria das pessoas tenta fugir da dor como se ela fosse uma ameaça inevitável. Só que fugir prolonga, resistir prolonga, reagir impulsivamente prolonga. O único caminho que encurta a dor é o caminho que quase ninguém escolhe. Enfrentá-la de frente, mas por dentro. Ayrton Senna falava sobre isso de uma forma que poucos entendiam. Ele dizia que quando estava no limite, quando tudo ao redor parecia estar prestes a desabar, era exatamente ali que ele encontrava algo que não sabia que tinha. Não era coragem, não era arrogância, não era superioridade, era silêncio. Um silêncio tão intenso que reorganizava cada pensamento, cada movimento, cada escolha. Esse estado não é dom de poucos, é disciplina. E disciplina pode ser construída. Neste vídeo, você vai entrar em uma jornada diferente do que já viu. Não é sobre frases prontas, não é sobre mensagens superficiais, não é sobre motivação temporária que evapora no primeiro desafio real. Aqui, vamos direto ao ponto que todos evitam. O processo interno que transforma dor em energia.
O processo que recalibra a mente, amplia a resistência emocional e cria um tipo de força que não pode ser tirada de você, não importa o que aconteça lá fora. A dor que você sente hoje tem uma raiz, e essa raiz pode ser arrancada ou transformada. Se for arrancada à força, deixa buraco. Se for transformada com consciência, vira fundação. A questão é, qual dessas duas versões você quer construir? Porque a maneira como você escolhe lidar com o silêncio define o que a dor se tornará dentro de você. Pode virar peso, pode virar prisão, ou pode virar poder. Há uma verdade que muitas pessoas passam a vida inteira tentando evitar. A dor nunca mente. Ela sempre aponta para onde você ainda precisa crescer. Ela mostra fragilidades que você tenta esconder, revela padrões internos que você não percebe, expõe contradições que você tenta ignorar. E quando você tenta abafar essa verdade com barulho emocional, ela volta mais forte. Mas quando você encara essa verdade com silêncio e clareza, ela se dobra diante de você. A partir daqui, você vai perceber que existe um padrão silencioso que percorre a vida de todos aqueles que conseguiram transformar dor em força. Não importa se foi Senna nas pistas, Mandela na prisão, Frida no sofrimento físico, Bruce Lee superando seus próprios limites, ou Frankl recuperando sentido em meio ao impossível. Todos passaram pelo mesmo processo, ainda que em realidades diferentes. Eles entenderam que o mundo ao redor não tem obrigação de ser justo, mas a mente tem obrigação de ser firme. E é justamente essa firmeza silenciosa que você vai aprender a construir. Não através de técnicas complicadas, não através de promessas vazias, mas através de uma mudança interna que começa com uma pergunta simples e direta. O que exatamente você está fazendo com a dor que carrega? Porque ela pode estar te drenando ou te abastecendo. A diferença está no espaço entre sentir e reagir. Esse espaço é o silêncio, e é nele que você descobrirá que o poder nunca esteve do lado de fora. Agora que você entrou nesse terreno interno, tudo o que vem a seguir vai aprofundar ainda mais esse processo. A próxima parte vai revelar o ponto cego da dor, aquela área que quase ninguém enxerga, mas que determina se a dor destrói ou fortalece. O ponto cego da dor. A maior parte das pessoas acredita que a dor é simplesmente um aviso de que algo deu errado, uma espécie de alarme emocional que indica falha, perda ou ameaça. Só que essa visão é superficial demais. A dor que realmente transforma não é a que você sente na superfície, mas a que nasce em uma área interna que a maioria ignora, o ponto cego. Esse ponto é onde a dor deixa de ser apenas sensação e se torna informação. É onde ela revela, de forma crua e direta, aquilo que você evita olhar. E enquanto esse ponto não é visto, a dor continua se repetindo como um ciclo infinito. Esse ponto cego é o lugar onde você armazena tudo o que não quer admitir. As inseguranças que você empurra para o fundo da mente. Os erros que você tenta justificar, as escolhas que sabe que não deveria ter feito, as perdas que ainda não processou, as responsabilidades que prefere negar. Não importa o quão forte você seja por fora, esse lugar existe dentro de você. Ele abriga a parte mais sensível, mais honesta e mais silenciosa do seu ser. E é justamente aqui que a dor mais profunda se instala. Ela se esconde onde você menos espera, esperando pelo momento certo para revelar aquilo que você tenta evitar. Quando Musashi falava sobre enxergar com os olhos que não estão no rosto, ele não estava falando de visão física. Ele se referia a essa percepção interna que ultrapassa a lógica. O ponto cego é esse tipo de visão que precisa ser treinado. Você não o enxerga com a razão, mas com a honestidade. Não o observa com pressa, mas com coragem.
Porque quando você finalmente olha para ele, percebe que a dor está tentando te mostrar algo que nenhum elogio, nenhuma conquista e nenhum conforto consegue ensinar. A dor aponta para o território onde você ainda não domina a si mesmo. É aqui que a maioria falha. As pessoas querem ser fortes, mas evitam exatamente o processo que gera força. Querem disciplina, mas ignoram o desconforto que a constrói. Querem coragem, mas rejeitam as situações que exigem coragem. Querem clareza, mas se escondem de si mesmas. Esse ponto cego é o espelho que ninguém quer encarar, porque nele aparece tudo o que você tenta enterrar. Só que enterrar não resolve. Enterrar adia, e toda dor adiada retorna multiplicada. A psicologia moderna explica isso como processamento interrompido. Quando você tenta escapar da dor, seu cérebro interpreta que o problema ainda está ativo. Ele continua enviando sinais, reativando memórias, intensificando emoções. É como tentar apagar um incêndio jogando gasolina emocional sobre ele. Por isso, tantas pessoas sofrem intensamente, mesmo anos depois de um acontecimento. Não é porque o passado é forte, é porque o ponto cego continua fechado. E enquanto ele permanecer fechado, nenhuma técnica de motivação, nenhuma frase bonita e nenhuma tentativa de autoajuda consegue funcionar por completo. Mas quando você se permite olhar de verdade para esse ponto, algo muda. Mandela descobriu isso de forma brutal, ao ser privado de liberdade por décadas. Ele percebeu que o sofrimento não estava apenas na prisão física, mas no território interno onde ele precisava confrontar o que realmente acreditava. Frankl entendeu isso quando percebeu que, mesmo sem controle sobre o mundo externo, ainda tinha controle sobre o significado que dava aos acontecimentos. Ambos descobriram o que muitos passam a vida inteira ignorando. A dor não define você. O que define você é a maneira como interpreta o que ela representa. E é exatamente nesse ponto cego que a transformação começa. Não quando você tenta curar rápido demais. Não quando tenta se convencer de que está tudo bem. Não quando finge força. Começa quando você para, fica em silêncio por dentro e observa sem fugir. Ali, a dor deixa de ser ameaça e se torna revelação. Ela mostra os lugares onde você ainda não cresceu, os comportamentos que precisa abandonar, as crenças que precisam ser quebradas, os medos que precisam ser encarados. Nada disso aparece na superfície. Só aparece no ponto cego. O que torna isso tão poderoso é que, quando você finalmente ilumina esse espaço interno, percebe que não existe inimigo maior do que aquilo que você esconde. Não existe adversário mais difícil do que aquilo que você evita sentir. E não existe verdade mais libertadora do que aceitar aquilo que você sempre tentou negar. Esse ponto cego é a porta para a autossuperação. Mas a chave só funciona quando você agira com coragem emocional. Não coragem de enfrentar o mundo, coragem de enfrentar a si mesmo. Bruce Lee resumiu isso de forma impecável, quando dizia que a derrota mais perigosa é aquela que você sofre em silêncio, dentro da própria mente, antes mesmo de tentar. Ele sabia que o inimigo interno, quando ignorado, cresce, e quando observado, encolhe. O ponto cego é esse inimigo silencioso. Não é a dor que te destrói. É a parte da dor que você não quer reconhecer. Quando reconhece, ela perde o poder. Quando recusa, ela controla você. O mais surpreendente é que esse processo não exige força sobre-humana. Exige transparência, exige disciplina, exige parar de construir muros internos e começar a construir presença interna. Exige aceitar que nem toda dor é punição. Algumas dores são avisos, outras são convites. Algumas pedem para você parar, outras pedem para você mudar, mas todas têm uma função quando você decide olhar para elas com sinceridade. E é aqui
que você começa a entender porque transformar dor em poder não é um ato impulsivo ou dramático. É um ato silencioso, lúcido e profundo, porque o ponto cego não quer espetáculo, ele quer clareza. E quando você finalmente entende o que sua dor está tentando te mostrar, você desbloqueia a parte mais importante dessa jornada: a capacidade de transformar o que antes te paralisava em algo que agora te impulsiona. Na próxima parte, você verá como a jornada invisível começa, o momento exato em que o caos perde força e o silêncio se instala. Um processo psicológico que a maioria nunca percebe, mas que é o ponto de partida da reconstrução interna. A jornada invisível, o momento em que o silêncio começa, há um instante quase imperceptível em que tudo muda. Não é quando o problema aparece, nem quando a dor se instala. É antes disso. É o momento em que você percebe, lá no fundo, que algo dentro de você está prestes a se calar. Não por desistência, mas por necessidade. É o instante em que a mente, cansada de lutar externamente, decide voltar-se para dentro. É o começo da jornada invisível. E esse momento não chega com aviso. Ele não grita, não sacode a sua vida como um terremoto. Ele surge como um suspiro, como um pensamento rápido, como uma sensação de que você precisa parar, não porque o mundo pediu, mas porque sua alma exigiu. É quando você percebe que continuar respondendo, explicando, se justificando ou tentando convencer já não faz sentido. O silêncio começa quando você descobre que existe um limite emocional onde palavras já não constroem nada. Esse ponto de virada é raro e, ao mesmo tempo, universal. Todos passam por ele, em algum nível, em alguma fase da vida, mas poucos reconhecem. Poucos entendem que quando a vida te empurra para esse território silencioso, ela não está te enfraquecendo, está te preparando. O silêncio que nasce da dor não é ausência de voz, é maturidade. É quando você aprende que não precisa mais reagir ao mundo para validar sua própria existência. A jornada invisível começa no instante em que você se dá conta de que está carregando sentimentos que ninguém vê, lutas que ninguém imagina, cicatrizes que ninguém entende. E pela primeira vez, em vez de tentar dividir isso com alguém, você decide guardar para si. Não por orgulho, mas porque sente que aquele é um processo entre você e o seu próprio crescimento. É nesse momento que o silêncio deixa de ser vazio e passa a ser território sagrado. Esse início é desconfortável. Silenciar não significa ausência de dor, significa convivência com ela. É o estágio onde você se assusta com a própria profundidade dos seus sentimentos, onde você percebe que existe um mundo inteiro dentro de você que nunca foi explorado. É o momento em que a mente tenta encontrar lógica no que machuca, tenta organizar o caos, tenta entender o porquê de tudo. E é aqui que muitos se desesperam, porque o silêncio revela o que a rotina escondeu por muito tempo. Mas é exatamente nesse início que acontece o primeiro grande deslocamento da jornada. Você começa a perceber que aquilo que te feriu também te empurra para um novo tipo de entendimento. A dor te força a ser honesto consigo mesmo. No silêncio, não há máscaras, não há justificativas, não há versões editadas. Há apenas você e aquilo que realmente sente. A partir desse ponto, começa a surgir uma clareza que você não gostaria de ter conquistado dessa forma, mas que precisava. A jornada invisível possui uma característica única. Ela transforma sua percepção de dentro para fora e não ao contrário. Você não muda porque o mundo te acolheu, mas porque você finalmente se acolheu. E esse acolhimento interno começa silenciosamente com um gesto simples: parar de fugir, parar de amortecer a dor com distrações, parar de buscar validação, parar de se preocupar com o que pensam, parar de esperar que alguém entenda. Quando você aceita esse movimento, algo profundo acontece.
A mente, antes inquieta, começa a reorganizar seus próprios alicerces. Você começa a perceber padrões, enxergar escolhas que te trouxeram até esse ponto, compreender feridas antigas que nunca foram tratadas. O silêncio dá espaço para reflexões que antes eram sufocadas pelo barulho externo. E pela primeira vez, você se olha com honestidade, não para se culpar, mas para entender. É nesse ponto que a jornada invisível se torna transformadora. O silêncio começa a te ensinar. Ele te mostra que você precisa se reconstruir, não para provar sua força, mas para encontrar sua paz. Ele te mostra que existe uma distância entre quem você aparenta ser e quem você realmente é, e que essa distância precisa ser diminuída. No silêncio, você entende que a verdadeira transformação não começa com grandes decisões, mas com pequenos despertares internos. E apesar de tudo, esse início é o mais solitário. Não porque você esteja realmente só, mas porque ninguém pode acompanhar você nesse território interior. Amigos podem apoiar, família pode aconselhar, mas essa parte, essa caminhada inicial, é exclusivamente sua. É você com seus pensamentos, é você com sua dor, é você com seu próprio passado e é você com a sensação de que algo novo precisa nascer, mesmo que você não saiba o que. Esse silêncio não é paralisante, ele é preparatório. Ele não te tira a força, ele retira o excesso, o ruído, o desnecessário. Ele não te enfraquece, ele te purifica. Ele não te fecha, ele te reorganiza. É um momento onde você aprende que a vida não te pede pressa, mas profundidade. A dor silenciosa nesse estágio inicial está moldando sua capacidade de resistir, observar, compreender e renascer. E então, lentamente, você percebe que esse silêncio tem uma direção, que esse vazio está se tornando espaço, que aquilo que antes doía sem sentido agora te ensina a sentir com propósito, que sua mente começa a recuperar forças onde antes havia apenas exaustão, que você não precisa mais reagir a tudo, precisa se preparar para algo maior. Esse é o verdadeiro início da jornada invisível. Quando você deixa de lutar contra o silêncio e começa a caminhar dentro dele. Quando entende que não é um fim, mas um portal. Um portal entre o que era e o que pode ser, entre o sofrimento bruto e o poder lapidado, entre o antigo eu que sucumbia ao caos e o novo eu que aprende a transformá-lo. Essa é a fase em que o silêncio deixa de ser fuga e se torna território de reconstrução. É o momento em que você percebe que a vida não está te punindo, está te alinhando. Está reorganizando suas prioridades, te mostrando o que realmente importa, te preparando para o próximo capítulo. Porque cada jornada poderosa começa em silêncio. Sempre. É ali, no invisível, que o novo você começa a nascer. Alquimia oculta. Como a dor se converte em energia interna. Existe um ponto da jornada em que a dor deixa de ser apenas algo que machuca e passa a ser algo que transforma. Esse ponto é raro, silencioso e quase nunca compreendido pela maioria das pessoas. A maioria tenta fugir, abafar, negar, distrair, colocar a dor para baixo do tapete emocional. Mas aqueles que realmente crescem, aqueles que renascem de forma diferente, mais fortes, mais conscientes, mais conectados consigo mesmos, descobrem algo que muitos jamais percebem. A dor é matéria-prima. É bruta, pesada, áspera, mas é matéria. Algo que pode ser moldado, algo que pode ser convertido, algo que pode se transformar em energia interna. Essa alquimia não é mágica, não é imediata. Ela nasce de um processo interno intenso, profundo, quase espiritual. É quando você começa a perceber que aquilo que te destruiu por dentro é o mesmo elemento que pode te reconstruir com muito mais profundidade. É como se o sofrimento fosse fogo, capaz de queimar, mas também capaz de forjar.
capaz de destruir uma estrutura, mas também capaz de moldar aço. A diferença está no que você faz enquanto está no calor do processo. E o primeiro estágio dessa alquimia ocorre quando você para de resistir à dor e começa a observá-la, não como inimiga, mas como mensageira. Tudo aquilo que dói está tentando comunicar algo, um limite ultrapassado, uma expectativa frustrada, uma emoção ignorada, uma verdade que você não queria encarar. Quando você cessa a luta contra o que sente, surge espaço para compreender a origem da ferida. E a compreensão é o primeiro ingrediente da transformação. A dor, quando chamada pelo nome, perde parte do seu poder destrutivo. Quando você entende a razão pela qual algo te devastou, algo dentro de você começa a se reorganizar. Nesse instante, você não está mais perdido, está consciente. E essa consciência é o primeiro sopro de força, porque ninguém se fortalece fugindo. A força nasce quando você olha de frente o que tentou evitar por anos. O segundo estágio da alquimia da dor é a aceitação. Não a aceitação passiva, que se confunde com resignação, mas a aceitação madura, que compreende que certas coisas aconteceram, que certas perdas são irreversíveis, que certas partes de quem você era já não voltam mais. Aceitar não é desistir. É se libertar do peso de tentar mudar aquilo que não pode ser alterado. É economizar a energia que antes era gasta lutando contra o passado e redirecioná-la para moldar o futuro. E é exatamente nesse ponto que a dor começa a se converter em energia. A energia que antes era consumida pelo sofrimento começa a ser devolvida para você. O peso emocional se transforma em combustível emocional. A tristeza, quando compreendida e acolhida, dá origem a uma espécie de força silenciosa. Uma força que não grita, que não se exibe, que não precisa ser provada para ninguém. Ela simplesmente cresce. Esse processo é profundamente visceral. A dor, quando metabolizada, se transforma em propósito. Aquilo que antes paralisava começa a se tornar motivo para continuar. Você percebe que não pode apagar o que viveu, mas pode dar significado a isso. A dor deixa de ser apenas uma história triste. Ela vira o capítulo que deu origem à sua versão mais consciente. E aqui está o ponto mais poderoso da alquimia oculta. Toda dor carrega uma energia bruta, a energia da intensidade, a energia da ruptura, a energia da mudança. Quando você sofre profundamente, sua alma é arrancada do estado neutro. Você é deslocado, abalado, quebrado. E é exatamente esse abalo que fornece a força vital para a transformação. Não existe renovação sem rompimento. Não existe renascimento sem ferida. A dor, quando usada com sabedoria, se torna o impulso inicial de toda mudança significativa. Ela te empurra para longe da zona de conforto. Ela te força a buscar respostas internas. Ela te obriga a questionar sua vida, suas prioridades, suas escolhas, suas relações. E nesse questionamento nasce consciência. E da consciência nasce força. E da força nasce atitude. A alquimia acontece porque a dor abre portas dentro de você que nunca seriam abertas de outra forma. Ela te mostra o que você realmente é, não o que achava ser. Ela revela forças que você não sabia ter. Ela expõe expectativas que nunca foram suas. Ela descasca camadas de ilusão, uma por uma, até você se ver nu diante da própria verdade. E é dessa nudez emocional que nasce o novo eu. O terceiro estágio da alquimia ocorre quando você começa a transformar a dor em direção. Você deixa de vagar emocionalmente e passa a caminhar com intenção. A energia que antes era usada para lamentar o que aconteceu começa a ser usada para construir o que está por vir. A dor te coloca em movimento, não pelo desejo de fugir, mas pelo desejo de evoluir. Ela se torna um lembrete constante de que você merece uma vida mais alinhada, mais verdadeira, mais sua.
É nesse ponto que a força interna começa a surgir de forma consistente. Você se torna mais firme, mais sólido, mais consciente das próprias emoções, mais resiliente diante dos obstáculos, não porque ficou insensível, mas porque ficou mais forte. A dor deixou de te ferir e passou a te aprofundar. O último estágio da alquimia é o domínio. É quando você não apenas supera a dor, mas aprende a utilizá-la como ferramenta. É quando você entende que as maiores transformações humanas sempre nasceram de sofrimentos profundos. É quando você olha para trás e percebe que aquela dor, aquela que te derrubou, foi, na verdade, a semente que germinou a sua própria evolução. A partir desse estágio, você não teme mais o que sente, não teme mais o silêncio, não teme mais a profundidade. Você sabe que tudo aquilo que te atravessa pode ser convertido em força. Você entende que sua energia interna é fruto de batalhas internas. E percebe com clareza que aquilo que parecia punição era, na verdade, preparação. Essa é a alquimia oculta, a arte de transformar dor em poder. E quando você aprende essa arte, nada no mundo pode te quebrar da mesma forma outra vez. Micro-história emocional real. Existe um tipo de história que não precisa ser longa para penetrar fundo. Ela chega rápido, corta a alma e deixa um rastro de reflexão que dura por dias. É o tipo de história que revela como a dor silenciosa pode moldar alguém em um nível que o mundo jamais percebe à primeira vista. Não é sobre glamour, heroísmo declarado ou frases feitas. É sobre o tipo de força que nasce quando ninguém está olhando. E para entender essa alquimia emocional de forma prática, vale observar um episódio da vida de alguém que aprendeu a transformar sofrimento em poder de uma forma que o mundo inteiro acabou testemunhando mais tarde. Ayrton Senna. Pouca gente sabe, mas antes de ser o piloto que inspirou milhões, Senna passou por períodos de silêncio profundo. Não o silêncio da timidez, mas o silêncio do questionamento interno. Houve uma fase da sua carreira, ainda no início, em que ele enfrentou derrotas consecutivas, pressões internas devastadoras e um sentimento inquietante de inadequação. Ele tinha talento, disciplina e coragem, mas parecia que nada encaixava. Cada corrida perdida se tornava não apenas um resultado ruim, mas um golpe pessoal, um peso que ele carregava para casa no fim do dia. As pessoas só viam o piloto, mas Senna sentia a sombra crescente de um medo. E se ele não fosse suficiente? E se tudo aquilo que ele sonhou se desfizesse diante dele? Numa noite específica, após uma série de resultados frustrantes, Senna ficou sozinho em seu quarto, sentado no chão, ainda vestindo parte do macacão de piloto. A adrenalina já tinha passado. O barulho dos motores tinha sido silenciado horas antes. A imprensa tinha ido embora. O público tinha voltado para suas vidas. Ali, naquele instante, só existia ele e a própria dor. E essa dor não gritava. Ela sussurrava perguntas duras. Perguntas que todo ser humano enfrenta em algum momento da vida. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou buscando algo por orgulho ou por propósito? Será que o meu limite é mais baixo do que eu imaginava? A maioria das pessoas, diante desse tipo de questionamento, tenta se distrair. Busca ruído, busca explicações rápidas, busca alguém que diga, vai ficar tudo bem. Mas Senna fez o oposto. Ele permaneceu no silêncio. Ele encarou cada pergunta sem fugir, sem dar desculpas, sem tentar se proteger emocionalmente. Ele decidiu ouvir a própria dor. E, num nível muito pessoal, ele começou a perceber que aquele sofrimento não vinha da falta de talento, mas da falta de profundidade na conexão com o próprio propósito. Foi nesse momento que a dor se tornou ferramenta. Ele entendeu que não bastava ser rápido. Ele precisava ser inteiro. Ele precisava correr não contra os outros, mas contra sua versão quebrada.
A dor revelou que havia ruídos internos contaminando a sua clareza. Expectativas externas, cobranças invisíveis, medos que ele nunca admitira. Esse reconhecimento foi doloroso, mas também libertador. No silêncio daquela noite, Senna tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele iria voltar às raízes. Voltaria a correr, movido pelo amor ao processo, pela conexão com o volante, pela sensação de estar completamente imerso no presente. Ele percebeu que, quando essa conexão se perdia, seu corpo pilotava, mas sua alma ficava para trás. Ao recuperar a presença total, ao alinhar seu propósito interno com sua ação externa, a dor começou a se converter em energia. Uma energia limpa, intensa e disciplinada. Essa decisão não trouxe vitórias instantâneas. Não transformou sua vida da noite para o dia, mas mudou seu eixo interno, mudou a forma como ele enfrentava o próprio medo, mudou a forma como lidava com o fracasso, mudou a forma como se levantava depois de cada queda. A dor deixou de ser um peso e passou a ser uma bússola. O silêncio deixou de ser angústia e se tornou território sagrado para reorganizar a mente. E essa nova energia começou a aparecer nas pistas, nos detalhes, no olhar mais firme, nas ultrapassagens impossíveis, na disciplina quase espiritual, na coragem que inspirou gerações inteiras. Anos depois, quando o mundo já o chamava de gênio, poucas pessoas sabiam que aquela força não nasceu dos aplausos, mas daquele momento solitário em que ele encarou a própria vulnerabilidade. O que o tornou extraordinário não foi a ausência de dor, mas a capacidade de transformar essa dor em direção. Foi a decisão silenciosa de não permitir que o sofrimento o definisse, mas que o impulsionasse. Não houve um discurso épico, não houve um mentor salvador. Houve um homem sentado no chão, respirando fundo, conversando com a própria alma. Essa história revela algo essencial. A grande virada não acontece no palco, nem nas pistas, nem diante das câmeras. Acontece no silêncio. Acontece quando você aceita que a dor é real, mas que ela não precisa ser sua inimiga. Acontece quando você começa a usar o sofrimento como matéria-prima para construir uma versão mais forte e mais consciente de si mesmo. Senna não foi transformado pelas vitórias. Ele foi transformado pelas derrotas. E ao permitir que essas derrotas o aprofundassem, ele se tornou imbatível por dentro. Essa é a essência da micro-história. Mostrar que o poder nasce quando você decide que sua dor não será desperdiçada. Quando você entende que existe grandeza escondida nas feridas. Quando você escolhe transformar aquilo que te machucou em algo que te fortalece. É esse momento de virada silenciosa que separa quem se perde de quem renasce. O mecanismo da força silenciosa. Há um tipo de força que não nasce do confronto, não nasce do barulho, não nasce da explosão emocional que muitas pessoas confundem com poder. Existe uma força que nasce quando o mundo pensa que você está parado, quando ninguém percebe que algo está se movendo por dentro. Essa força silenciosa não aparece em fotografias, não é celebrada em público e não pode ser ensinada em discursos motivacionais rasos. Ela é construída no intervalo entre a dor e a decisão, naquele território interno onde você enfrenta questionamentos que não são visíveis para ninguém além de você. É nesse espaço sutil e profundo que surge o mecanismo da força silenciosa. Algo que muitos dos maiores nomes da história aprenderam a acessar em momentos de crise. Para compreender esse mecanismo, basta observar o comportamento humano sob pressão. Quando alguém atravessa uma fase difícil, há uma tendência natural ao desespero ou à fuga emocional. A mente tenta se defender criando ruídos internos, justificativas, queixas, distrações, culpas. Só que esses ruídos impedem a reconstrução. É como tentar costurar uma ferida enquanto alguém insiste em te balançar.
não há precisão, não há clareza, não há cura. Por isso, a primeira etapa da força silenciosa sempre começa com a suspensão do impulso. É a capacidade de parar a reação automática antes que ela contamine tudo. É aquele instante em que você respira fundo e recusa a ideia de explodir, correr, desistir ou se entregar ao caos. Essa suspensão é um gesto de soberania emocional. Quem controla o primeiro segundo, controla a próxima hora. A segunda etapa é a presença interna. Esse é o ponto onde muitos se perdem, porque confundem presença com passividade. Estar presente não é aceitar tudo com resignação. É observar o que está acontecendo dentro de você com precisão cirúrgica. É perceber o que te dói, onde dói e por que dói, sem maquiar a verdade. Quando você se permite essa honestidade interior, algo poderoso ocorre. A dor deixa de ser um monstro e se torna uma informação. Esse é o tipo de clareza que Viktor Frankl descreveu ao analisar o sofrimento humano em ambientes extremos. A dor não destrói aquele que encontra sentido, apenas revela o tamanho da sua responsabilidade diante da própria vida. A terceira etapa é a aceitação ativa. Não se trata de aceitar o sofrimento como destino, mas reconhecer que ele está presente e que lutar contra sua existência só aumenta o desgaste. A aceitação aqui significa: isso existe, isso me afeta, isso precisa ser compreendido para ser transformado. A aceitação ativa é a porta que permite que a dor comece a se reorganizar dentro de você. É quando você para de desperdiçar energia negando o que sente e começa a direcionar essa energia para algo útil. Musashi entendia isso profundamente ao afirmar que não existe avanço enquanto a mente está presa à negação. A verdade, mesmo dura, sempre abre caminho para o próximo passo. A quarta etapa é a reorientação de energia. Aqui, a alquimia interna começa a acontecer de forma perceptível. A energia emocional que antes era dispersa em raiva, ansiedade ou tristeza, começa a ser redirecionada para ações específicas. É o momento em que você decide usar sua queda como estímulo para se levantar de um jeito mais consciente. É quando a dor deixa de ser desalento e se torna combustível. Muitos chamam isso de ressignificação, mas é algo mais profundo que isso. É uma mudança de sentido, não apenas de interpretação. É quando você escolhe transformar a sensação de perda em movimento, a sensação de inadequação em foco e a sensação de fracasso em disciplina. Para Bruce Lee, isso era a essência da água: adaptar, ajustar, transformar. Para Mandela, era a essência da resistência silenciosa. A quinta etapa é a catalisação do propósito. Quando a dor se alinha a um motivo maior, ela ganha direção. Aqui, o sofrimento encontra utilidade. A energia silenciosa deixa de ser algo que te pesa e passa a ser algo que te move. É o ponto em que as decisões ficam mais claras, as prioridades se organizam e a mente encontra estabilidade para avançar sem hesitar. Nesse estágio, o que te feriu passa a te fortalecer porque você encontrou um motivo para seguir. O propósito aqui não é uma ideia fantasia, mas um eixo interno que sustenta ações contínuas. É a base para a disciplina verdadeira, aquela que não depende de motivação, mas de convicção. Quando essas 5 etapas se unem, formam um modelo psicológico poderoso, algo que pode ser lembrado como SPARK. Não como um acrônimo decorativo, mas como uma ferramenta de sobrevivência emocional que te salva nos piores momentos. Suspensão do impulso, presença interna, aceitação ativa, reorientação de energia e catalisação do propósito. Esse mecanismo cria uma energia que os outros não veem, mas que você sente crescer diariamente.
É a força silenciosa que se acumula enquanto você se recusa a reagir de forma infantil, enquanto você observa a si mesmo com maturidade, enquanto você aceita sua realidade sem se vitimizar, enquanto você redireciona seu sofrimento para um caminho viável e enquanto você dá sentido às suas cicatrizes. Esse processo transforma a dor em estrutura, torna o silêncio um território fértil e cria uma versão de você que não depende do caos externo para se fortalecer. A força silenciosa é o que te sustenta quando ninguém te entende. É o que te guia quando tudo parece desmoronar. É o que te protege quando você perde algo importante. Não existe aplauso nessa fase, não existe testemunha, não existe reconhecimento, mas existe transformação. E essa transformação é tão profunda que quando você retorna ao mundo, ninguém entende como você se tornou tão estável, tão concentrado, tão resiliente. Eles não viram o processo, eles só veem o resultado, o momento de renascimento. Há um instante na vida, quase sempre imperceptível aos olhos alheios, em que o ser humano se dá conta de que não pode mais continuar sendo quem foi até ontem. Não é um momento barulhento, não é acompanhado por aplausos, nem por sinais grandiosos. É, na verdade, silencioso, íntimo, quase secreto. Acontece no fundo do peito, naquele lugar onde ninguém mais tem acesso. É ali, no território mais escondido da alma, que algo se rompe e algo nasce ao mesmo tempo. E é ali que o renascimento começa. Para muitos, esse momento chega como um cansaço antigo que finalmente atinge o limite. Para outros, chega como uma dor tão profunda que deixa claro, não dá mais para permanecer igual. Mas na maior parte das vezes, o renascimento chega como um sussurro, um chamado suave, porém insistente, pedindo transformação. E quem escuta, mesmo que ainda não entenda, já começou a mudar. Nesse exato ponto, a pessoa percebe que a vida que viveu até agora foi construída mais por reflexo do que por intenção. Ela se dá conta de que passou anos reagindo ao ambiente, às expectativas, às pressões, às feridas, ao invés de agir com direção própria. E isso fere, não porque foi errado, mas porque agora é impossível seguir adiante com o mesmo peso, a mesma versão, a mesma história de sempre. Existe uma necessidade urgente de libertação, uma vontade ardente de se reconstruir. O renascimento não começa com uma decisão grandiosa. Ele nasce do primeiro basta, dito em silêncio. Ele começa quando a pessoa admite para si mesma que merece uma vida diferente, que tem direito ao descanso, ao respeito, ao amor, especialmente o amor próprio, e ao crescimento, que não está condenada à repetição eterna de velhos ciclos. Nesse momento, um novo cenário interior se abre, e embora tudo ao redor pareça igual, nada dentro é mais o mesmo. Há quem pense que renascer é um processo bonito, mas a verdade é que não começa assim. O início é desconfortável, estranho, até confuso. O renascimento exige abandonar versões antigas, crenças, hábitos, padrões, memórias, que já cumpriram seu papel. E soltar o velho, mesmo quando ele fere, é difícil. Há um tipo de dor em deixar para trás aquilo que um dia serviu de proteção, mas essa dor é sagrada. É ela que abre espaço para o que virá. No entanto, existe um ponto crucial. O renascimento não é a criação de um novo eu. É a revelação do que sempre esteve lá, mas estava escondido pelas camadas do medo, da dúvida, da culpa e da autossabotagem. É como limpar lentamente um espelho embaçado, até finalmente se enxergar com nitidez. Pela primeira vez, a pessoa vê não apenas o que é, mas o que pode ser. Esse processo não acontece de uma vez. Ele se desenvolve como a aurora, lenta, gradual, paciente. A pessoa começa a notar pequenas mudanças, reage diferente a coisas que antes a feriam, sente coragem onde antes havia paralisia.
escolhe a si mesma em situações onde antes se anulava. Ela percebe que algo nela está mais sólido, mais presente, mais consciente. E isso não é acaso. É fruto da dor transformada em maturidade. Há também um despertar emocional profundo. O renascimento faz a pessoa revisitar memórias antigas, não para revivê-las, mas para ressignificá-las. O que antes era uma ferida aberta, agora é visto como um degrau. O que antes era humilhação, agora é aprendizado. O que antes era queda, agora é fundação. Nada é apagado, tudo é reinterpretado. E é essa nova interpretação que fortalece. Em algum momento do processo, a pessoa se olha no espelho e não reconhece mais a antiga tristeza nos olhos. Ela percebe que a luz que desapareceu por anos está voltando. Mas não é a mesma luz de antes. É uma luz mais densa, mais serena, mais intencional. A luz de alguém que entrou no próprio abismo e voltou mais forte. Alguém que se reconstruiu de dentro para fora. O renascimento também traz consigo um fenômeno silencioso, a mudança de energia interna. A pessoa começa a atrair e repelir situações conforme sua nova estrutura emocional. Coisas que antes a encantavam já não fazem sentido. Pessoas que antes drenavam sua energia não têm mais espaço. E o contrário também acontece. Oportunidades começam a surgir, conversas ganham profundidade, relações tornam-se mais alinhadas. Não é mágica, é coerência interna gerando coerência externa. E talvez o ponto mais marcante desse processo seja este: renascer não significa virar alguém perfeito, significa virar alguém inteiro. Alguém capaz de sustentar a própria presença. Alguém que entende suas sombras sem se perder nelas. Alguém que reconhece suas dores sem se definir por elas. Alguém que sabe que o caminho é longo, mas está finalmente pronto para caminhar com verdade. O renascimento também desperta uma espécie de compaixão profunda. Primeiro consigo mesmo, depois com o mundo. A pessoa passa a entender que todo ser humano carrega batalhas invisíveis, que cada um tem seu tempo, seu trauma, sua reconstrução. E essa consciência não a torna fraca, a torna sábia. A faz escolher batalhas com discernimento e viver com mais presença e propósito. No ápice desse processo, há uma escolha definitiva: permanecer no que sempre foi ou avançar para quem se está destinado a ser. E quando a pessoa escolhe avançar, mesmo com medo, algo extraordinário acontece. A energia interna muda, a respiração muda, a forma de caminhar muda. A pessoa se alinha com uma força que estava adormecida dentro dela. E essa força é inabalável. Esse é o verdadeiro renascimento. O instante em que alguém finalmente assume o comando da própria história. Não para apagá-la, mas para escrevê-la com maturidade, coragem e consciência. É o momento em que o antigo eu agradece por tudo que viveu. E abre espaço para que um novo eu, mais lúcido, mais firme, mais vivo, assuma o lugar. E quando isso acontece, o mundo não precisa aplaudir, porque a alma já sabe. Nasceu ali uma versão que não será mais silenciada. Declaração de poder interno. Há um instante na jornada humana em que o silêncio deixa de ser apenas abrigo. Ele se torna altar. É ali, nesse território íntimo, onde ninguém mais pode entrar, que nasce a declaração de poder interno. Não é um mantra superficial, não é uma frase de efeito repetida sem alma. É um ritual de voz que desperta a parte mais antiga, mais sábia e mais indestrutível que vive dentro de cada indivíduo. E esse ritual só se manifesta quando a pessoa entende que chegou o momento de deixar de ser quem sobrevive e assumir quem realmente é. O poder interno não surge de vitórias fáceis nem de aplausos. Ele emerge de quedas, perdas, humilhações, renúncias, rupturas e silêncios longos demais para serem explicados. E o ritual da voz nasce no exato momento
em que a pessoa percebe que não pode mais permanecer calada diante de si mesma. Ela sente que para mudar a própria vida, precisa primeiro mudar a narrativa que repete por dentro. E essa mudança começa com a palavra, não a palavra dita ao mundo, mas a palavra dita à própria alma. O ritual se inicia quando o indivíduo finalmente cria coragem para ouvir sua própria respiração. Parece simples, mas é profundo. Em um mundo carregado de ruídos externos, respirar com consciência é um ato de insubordinação. A cada inspiração, o ser reconhece: eu ainda estou aqui. A cada expiração ele declara: eu não sou o que me aconteceu. Esse ritmo cria um pulso interno, um chamado, uma reorganização psicológica. E é nesse pulso que a declaração de poder começa a ser moldada. A pessoa fecha os olhos, não para fugir, mas para ver melhor. A escuridão interna é onde ela encontra suas verdades sem escapatória. Ela sente os impactos das escolhas antigas, reconhece as feridas que tentou ignorar, encara as memórias que preferia manter trancadas. E pela primeira vez, não recua. O ritual exige presença total, emocional, física, espiritual, como um guerreiro diante do espelho, sem armas, sem máscaras, sem justificativas. Só o ser e sua história. A declaração de poder não é gritada, é afirmada. A voz não precisa ser alta, precisa ser inteira, precisa carregar séculos de dor e uma convicção recém-nascida. Cada palavra pronunciada é uma escolha, um rompimento, uma reconstrução. E tudo começa com uma frase simples e devastadora: eu me prometo. É a primeira vez que a pessoa coloca sua vida nas próprias mãos. Já não há terceiros para culpar, nem circunstâncias para esperar, nem destinos para aceitar. A partir desse eu me prometo, nasce um pacto definitivo. Um pacto de não se abandonar novamente, de não diminuir a própria força, de não continuar vivendo segundo expectativas alheias, de honrar a própria trajetória com dignidade, coragem e presença. A declaração então avança: eu me levanto, mesmo quando ninguém acredita. Essa frase é uma reescrita de identidade. Ela corta as raízes invisíveis que prendiam o indivíduo a histórias antigas. Ela afirma que a força não depende de testemunhas, que a resiliência não espera a aprovação, que a determinação não precisa de plateia. É um ato de independência emocional que redefine os limites internos. Após esse reconhecimento, vem a parte mais delicada do ritual. A pessoa declara: eu assumo a responsabilidade pela minha vida. É aqui que muitos tremem, porque assumir responsabilidade desmonta a ilusão confortável da vitimização. O indivíduo reconhece que não controla o que viveu, mas controla o que escolhe ser daqui para frente. E essa consciência inaugura um poder que estava adormecido. A responsabilidade destrava portas internas que só se abrem para quem aceita crescer. A declaração continua: eu libero o que não me pertence mais. Nesse trecho, a voz se torna mais firme, porque a liberação envolve coragem emocional. A pessoa solta expectativas que a esmagavam, identidades que não eram suas, vínculos que drenavam sua energia, narrativas que diminuíam sua grandeza. Ao declarar isso, ela tira peso dos ombros e devolve ao coração o espaço que ele sempre teve, mas estava ocupado por dores de outros. Depois, vem um dos pilares centrais do ritual: eu honro a minha dor. Não como fraqueza, mas como mestre. Não como cicatriz feia, mas como tatuagem de resistência. Honrar a dor é reconhecer que foi ela que lapidou a força, que endureceu a coragem, que afinou a sensibilidade, que despertou a consciência. A pessoa entende que não precisa apagar seu passado, precisa transformá-lo em parte da arquitetura do seu poder. Com a mente mais clara e a voz mais firme, o indivíduo chega à etapa mais elevada da declaração: eu escolho quem eu serei a partir de agora.
Essa frase encerra ciclos psicológicos inteiros. Ela interrompe padrões repetidos, quebra correntes invisíveis e abre horizontes internos. É a decisão que marca o ponto exato da ascensão. Porque quando alguém escolhe quem será, não importa mais quem foi. Então, num ato de coragem silenciosa, a pessoa firma o ritual com a frase final, aquela que sela tudo: eu não me abandono mais. Essa frase é um renascimento. Ela reconstrói autopreservação, autoconfiança, autodireção. Ela cria um novo território interno, onde a pessoa passa a ser sua própria guardiã. A partir desse instante, ela não se trata mais como alguém provisório. Ela se trata como alguém definitivo. E quando o ritual termina, algo muda no ar. A respiração se torna mais profunda, o peito parece mais amplo, a mente ganha nitidez, a alma se aquieta. Não houve fogos, não houve gritos, não houve espetáculo, mas houve um renascimento silencioso e, portanto, indestrutível. A declaração de poder interno não é uma prática que se faz uma vez. Ela se torna uma bússola, uma referência, um pacto diário. Porque quando uma pessoa declara quem ela é com toda a sinceridade da própria alma, o mundo não tem escolha a não ser responder. A partir daqui, a vida não se curva ao destino. Ela se curva à consciência de quem desperta. Declaração de poder interno. Há um instante na jornada humana em que o silêncio deixa de ser apenas abrigo. Ele se torna altar. É ali, nesse território íntimo, onde ninguém mais pode entrar, que nasce a declaração de poder interno. Não é um mantra superficial, não é uma frase de efeito repetida sem alma. É um ritual de voz que desperta a parte mais antiga, mais sábia e mais indestrutível que vive dentro de cada indivíduo. E esse ritual só se manifesta quando a pessoa entende que chegou o momento de deixar de ser quem sobrevive e assumir quem realmente é. O poder interno não surge de vitórias fáceis nem de aplausos. Ele emerge de quedas, perdas, humilhações, renúncias, rupturas e silêncios longos demais para serem explicados. E o ritual da voz nasce no exato momento em que a pessoa percebe que não pode mais permanecer calada diante de si mesma. Ela sente que, para mudar a própria vida, precisa primeiro mudar a narrativa que repete por dentro. E essa mudança começa com a palavra. Não a palavra dita ao mundo, mas a palavra dita à própria alma. O ritual se inicia quando o indivíduo finalmente cria coragem para ouvir sua própria respiração. Parece simples, mas é profundo. Em um mundo carregado de ruídos externos, respirar com consciência é um ato de insubordinação. A cada inspiração, o ser reconhece: eu ainda estou aqui. A cada expiração, ele declara: eu não sou o que me aconteceu. Esse ritmo cria um pulso interno, um chamado, uma reorganização psicológica, e é nesse pulso que a declaração de poder começa a ser moldada. Uma pessoa fecha os olhos, não para fugir, mas para ver melhor. A escuridão interna é onde ela encontra suas verdades sem escapatória. Ela sente os impactos das escolhas antigas, reconhece as feridas que tentou ignorar, encara as memórias que preferia manter trancadas. E pela primeira vez não recua. O ritual exige presença total, emocional, física, espiritual. Como um guerreiro diante do espelho, sem armas, sem máscaras, sem justificativas. Só o ser e sua história. E declaração de poder não é gritada, é afirmada. A voz não precisa ser alta, precisa ser inteira, precisa carregar séculos de dor e uma convicção recém-nascida. Cada palavra pronunciada é uma escolha, um rompimento, uma reconstrução. E tudo começa com uma frase simples e devastadora: eu me prometo. É a primeira vez que a pessoa coloca sua vida nas próprias mãos. Já não há terceiros para culpar, nem circunstâncias para esperar, nem destinos para aceitar. A partir desse eu me prometo,
nasce um pacto definitivo, um pacto de não se abandonar novamente, de não diminuir a própria força, de não continuar vivendo segundo expectativas alheias, de honrar a própria trajetória com dignidade, coragem e presença. A declaração então avança: eu me levanto, mesmo quando ninguém acredita. Essa frase é uma reescrita de identidade. Ela corta as raízes invisíveis que prendiam o indivíduo a histórias antigas. Ela afirma que a força não depende de testemunhas, que a resiliência não espera aprovação, que a determinação não precisa de plateia. É um ato de independência emocional que redefine os limites internos. Após esse reconhecimento, vem a parte mais delicada do ritual. A pessoa declara: eu assumo a responsabilidade pela minha vida. É aqui que muitos tremem, porque assumir responsabilidade desmonta a ilusão confortável da vitimização. O indivíduo reconhece que não controla o que viveu, mas controla o que escolhe ser daqui para frente. E essa consciência inaugura um poder que estava adormecido. A responsabilidade destrava portas internas que só se abrem para quem aceita crescer. A declaração continua: eu libero o que não me pertence mais. Nesse trecho, a voz se torna mais firme, porque a liberação envolve coragem emocional. A pessoa solta expectativas que a esmagavam, identidades que não eram suas, vínculos que drenavam sua energia, narrativas que diminuíam sua grandeza. Ao declarar isso, ela tira peso dos ombros e devolve ao coração o espaço que ele sempre teve, mas estava ocupado por dores de outros. Depois vem um dos pilares centrais do ritual: eu honro a minha dor. Não como fraqueza, mas como mestre. Não como cicatriz feia, mas como tatuagem de resistência. Honrar a dor é reconhecer que foi ela que lapidou a força, que endureceu a coragem, que afinou a sensibilidade, que despertou a consciência. A pessoa entende que não precisa apagar seu passado, precisa transformá-lo em parte da arquitetura do seu poder. Com a mente mais clara e a voz mais firme, o indivíduo chega à etapa mais elevada da declaração: eu escolho quem eu serei a partir de agora. Essa frase encerra ciclos psicológicos inteiros. Ela interrompe padrões repetidos, quebra correntes invisíveis e abre horizontes internos. É a decisão que marca o ponto exato da ascensão. Porque quando alguém escolhe quem será, não importa mais quem foi. Então, num ato de coragem silenciosa, a pessoa firma o ritual com a frase final, aquela que sela tudo: eu não me abandono mais. Essa frase é um renascimento. Ela reconstrói autopreservação, autoconfiança, autodireção. Ela cria um novo território interno onde a pessoa passa a ser sua própria guardiã. A partir desse instante, ela não se trata mais como alguém provisório. Ela se trata como alguém definitivo. E quando o ritual termina, algo muda no ar. A respiração se torna mais profunda, o peito parece mais amplo, a mente ganha nitidez. A alma se aquieta. Não houve fogos, não houve gritos, não houve espetáculo, mas houve um renascimento silencioso e, portanto, indestrutível. A declaração de poder interno não é uma prática que se faz uma vez. Ela se torna uma bússola, uma referência, um pacto diário. Porque quando uma pessoa declara quem ela é com toda a sinceridade da própria alma, o mundo não tem escolha a não ser responder. A partir daqui, a vida não se curva ao destino. Ela se curva à consciência de quem desperta. Há momentos na vida em que a pessoa sente que uma jornada inteira se condensou em poucos minutos de lucidez. Como se cada queda, cada silêncio, cada dor represada tivesse conduzido exatamente até o instante presente. É como se o universo inteiro ficasse em suspenso, observando para ver se ela finalmente entendeu que sempre foi mais forte do que imaginava. E este é um desses momentos. Não pela grandiosidade externa, mas pela grandeza interna que acabou de despertar.
Porque agora, depois de atravessar a própria escuridão com honestidade, a pessoa percebe algo que nunca havia realmente aceitado. Ela não está no fim da estrada, está no início de sua ascensão. O fechamento cinematográfico não tem explosões, não tem trilhas de vitória, não tem aplausos, tem algo muito mais poderoso, tem a consciência silenciosa de alguém que finalmente entendeu seu próprio valor. É como se todo o peso que esmagava as costas deixasse de existir por um segundo, não porque o mundo mudou, mas porque ela mudou. A força não nasce de circunstâncias perfeitas, nasce da decisão crua e íntima de não se abaixar mais diante da própria história. O que transforma uma pessoa não é a superação idealizada, mas a escolha madura de se posicionar internamente com dignidade. Este é o instante em que a narrativa deixa de ser apenas reflexão e se transforma em convocação. Um chamado para aqueles que carregam dores profundas, que atravessam noites longas, que lutam batalhas invisíveis. É um convite para quem vive em silêncio, porque aprendeu, muitas vezes da forma mais dura, que nem todos entendem a intensidade de certas feridas. E ainda assim, mesmo sem testemunhas, essas pessoas continuam. Elas caminham, respiram, resistem, se levantam e agora, pela primeira vez, sentem que há um significado maior por trás de tudo isso. É aqui que o vídeo deixa de ser apenas motivação e passa a ser espelho. Porque cada pessoa que chega a esta parte da narrativa já atravessou seus próprios labirintos. Anos de autocobrança, memórias que doem até no corpo, expectativas que nunca se cumpriram, versões de si que precisaram morrer para que outras pudessem nascer. E mesmo sem perceber, cada uma dessas experiências se tornou o alicerce do que está prestes a acontecer. O fechamento cinematográfico é a costura final entre dor, silêncio e poder. É o ponto em que tudo o que foi vivido encontra sentido. Não por mágica, mas por consciência. A pessoa que assiste percebe que não foi o sofrimento que a transformou. Foi a forma como ela atravessou o sofrimento. Foi a coragem de olhar para dentro quando seria mais fácil fugir. Foi a força que ninguém viu, mas que ela sentiu em cada dia em que escolheu continuar. Foi a disciplina silenciosa, aquela que não aparece nas redes sociais, que não ganha elogios, que não recebe reconhecimento algum, mas que constrói caráter e estrutura emocional. É essa disciplina que agora se revela como a verdadeira protagonista da história. E neste momento surge uma pergunta que corta fundo. O que fazer com todo esse poder despertado? Guardá-lo? Fingir que não existe? Esconder por medo de decepcionar? A resposta é simples e dura. Poder não é algo que se guarda. Poder é algo que se vive. É uma energia que se expande quando é colocada em movimento. É uma chama que só cresce quando ilumina os caminhos que antes estavam escuros. E agora chegou a hora de colocá-lo em ação. O fechamento cinematográfico te coloca diante de uma escolha que só você pode fazer. Não há atalhos, não há garantias, não há manuais. Há apenas a vida, pedindo que você finalmente assuma seu próprio espaço. Que você pare de encolher sua grandeza. Que você pare de pedir permissão para existir. Que você pare de justificar seus sonhos. Que você pare de aceitar menos do que nasceu para ser. Este é o momento em que você assume o papel principal na história que só pode ser vivida por você. A partir daqui, não importa onde você esteve, importa para onde você decide ir. O passado já cumpriu sua função. Ele moldou a sua coragem, refinou sua maturidade, fortaleceu sua resistência. Mas o futuro só começa quando você decide atravessá-lo com consciência. E este vídeo te trouxe até aqui para lembrar que existe uma força dentro de você que não foi criada por motivação externa, mas pela somatória de todas as vezes em que você foi mais resiliente do que acreditava possível. O mundo não precisa da sua versão ferida tentando sobreviver.
O mundo precisa da sua versão desperta, a versão que sabe que a dor não foi derrota, foi preparação. A versão que entende que o silêncio não foi ausência, foi construção. A versão que sente que o poder não é arrogância, é responsabilidade. Há pessoas lá fora que só vão encontrar coragem quando enxergarem a sua. Há caminhos que só serão abertos quando você der o primeiro passo. Há destinos que só existirão quando você admitir que merece alcançá-los. Por isso, aqui e agora, fica o convite final. Não um convite leve, mas um pacto. Se esta mensagem tocou o que existe de mais profundo em você, se ela encontrou suas sombras e iluminou suas dúvidas, se ela colocou seu coração para pulsar de um jeito que você não sentia há muito tempo, então deixe sua marca. Declare que você está pronto para viver uma nova fase da própria história. Escreva nos comentários: eu transformo. Essas duas palavras não são apenas resposta, são compromisso. São a assinatura silenciosa de alguém que escolhe evoluir. São o símbolo de quem não se envergonha da própria dor e não recua diante do próprio destino. São o eco de um poder que só cresce quando é reconhecido. E a partir desse instante, você não caminha mais pelo que viveu, mas pelo que decidiu se tornar. A jornada continua e agora você segue com a consciência desperta. A dor foi o início, o silêncio foi o caminho. E o poder é o que você leva daqui para frente. Se quiser continuar, posso criar o vídeo completo unindo todos os capítulos revisados e padronizados. Quando o vídeo termina, a jornada não termina com ele. A força que você sentiu aqui precisa ganhar forma na sua vida real, não apenas na sua reflexão. Por isso, se este conteúdo encontrou você no momento em que mais precisava, deixe sua marca aqui. Não apenas assista, participe. Escreva nos comentários a frase que simboliza quem você está se tornando. Eu transformo. Isso mostra ao mundo e a você mesmo que a dor não te parou, ela te preparou. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua mente, ampliam sua coragem e sustentam a disciplina de quem escolheu evoluir. Cada novo vídeo é um passo a mais no seu próprio processo de reconstrução silenciosa. Comente: eu transformo. Inscreva-se e siga firme no caminho que começou hoje. O poder já está aí dentro. Agora é hora de movimentá-lo.